Ezequiel capítulo 23. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas, e quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá e Jerusalém é Aolibá. E prostituiu-se Aolá sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes dos assírios seus vizinhos. Vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos os de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada, e tornou-se falada entre as mulheres, e sobre ela executaram os juízos. Vendo isto, sua irmã Aolibá corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos capitães e dos magistrados seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens cobiçáveis. E vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos e tiaras largas e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipes, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, na terra do seu nascimento. E enamorou-se deles ao lançar sobre eles os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias. E ela se contaminou com eles, então a sua alma apartou-se deles. Assim pôs a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a de jumentos, e como fluxo é como de cavalos. Assim trouxeste à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios por causa dos peitos da tua mocidade. Por isso, ó Aolibá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda a parte em derredor. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode e de Soa e de Coa e de todos os filhos da Assíria com eles, jovens cobiçáveis, capitães e magistrados, todos eles grandes e afamados senhores, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas e com multidão de povos, e se colocarão contra ti em redor com paveses e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo, tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Eles tomarão teus filhos e tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes e te tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti a tua perversidade e a tua prostituição trazida da terra do Egito, e não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem tem se apartado a tua alma, e eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua perversidade, e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã
mandaste, por isso entregarei o teu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice de tua irmã fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. De embriaguez e de dor te encherás. O cálice de tua irmã Samaria é cálice de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim, e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua perversidade as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, porventura julgarás tu a Olá e a Olibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumir, e ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe, aos quais fora enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Com ela se ouvia a voz de uma multidão satisfeita. Com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas mãos das mulheres, e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela e ela com eles? E entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames. De maneira que homens justos a julgarão como se julgam as adúlteras e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma multidão e as entregarei ao deserto e ao saque, e a multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Eles a seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a perversidade da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam conforme a vossa perversidade. O castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus.